Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é quarta-feira, 9 de novembro, e a igreja celebra o dia da dedicação da Basílica do Latrão. Você pode se perguntar, por que nós aqui no Brasil temos que celebrar a dedicação, a consagração de uma basílica que está lá na Itália? Olha aí. Por que os católicos do mundo inteiro celebram o dia da dedicação, quer dizer, da consagração do templo de pedra ao Senhor nosso Deus? Olha aí. Considerada mãe e cabeça de todas as igrejas, a Basílica de São João do Latrão foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino. É a catedral do bispo de Roma, é a catedral do Papa Francisco. Os templos de pedra são um sinal visível da presença de Cristo. Celebremos em comunhão este dia com todas as comunidades cristãs espalhadas pelo mundo inteiro. Então vejam vocês, no mundo pagão, a mensagem do Evangelho alcança os corações, converte o coração do rei, que ergue a primeira igreja, o primeiro templo, para o culto público ao Deus único, vivo e verdadeiro. Um templo que será a casa de Jesus entre os homens. Por isso a gente celebra no mundo inteiro o dia de hoje, porque todas as igrejas que vieram depois são consequências desta que veio por primeiro e que hoje chamamos carinhosamente de Basílica de Latrão, mãe e cabeça de todas as igrejas. Para nos ajudar a refletir melhor sobre o evento de hoje, vamos a São João, no capítulo 2, versículos de 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho desta quarta-feira, o Senhor fala de 2 templos distintos. Primeiro, o templo de pedra feito por mãos humanas e que é consagrado, dedicado a Deus, para ser sua morada entre os homens. A igreja de pedra, lugar que congrega a comunidade viva, deve ser sempre respeitada por todos, porque ali é o lugar do encontro do homem com Deus. Ali a comunidade oferece o santo sacrifício ensinado por Deus a nós para a nossa salvação. Os templos devem ser sempre lugares de veneração, de adoração e, por isso, de profundo respeito. É lugar de comunhão. O zelo pela casa do Senhor me consumirá. Os apóstolos relembram desse trecho do Antigo Testamento diante da atitude de Jesus, que chegando ao templo e vendo que ele tinha se transformado numa feira, ele expulsa os vendilhões dali à base da chicotada.
temos sempre que tomar esse cuidado para não deturpar o sentido do templo, da casa de Deus. É claro que é no templo que depositamos nosso dízimo, nossas ofertas. É claro que a comunidade, ela faz os seus eventos para conseguir manter o templo, para conseguir manter o culto, para conseguir manter a ação evangelizadora, a manutenção dos sacerdotes, dos religiosos que se dedicam integralmente às comunidades. Contudo, volto a insistir à luz da palavra de Deus, não podemos desrespeitar o templo com atitudes que sejam contrárias aos objetivos do templo. Lugar de encontro com Cristo, lugar de encontro com a comunidade, lugar de oração, de celebração. E muitas vezes nós não profanamos o templo só porque realizamos comércio, como foi o exemplo trazido hoje pelo Evangelho. Mas quantas vezes desrespeitamos o templo quando vamos a ele, mas estamos longe dali. O corpo está ali, mas o coração, a mente, muito longe dali. Profanamos o templo quando não respeitamos o culto que nele é oferecido. E hoje em dia a gente está vendo as pessoas que entram nos templos para quebrar tudo, para destruir as imagens, para revirar tudo. Isso é profanação. Pessoas que entram no templo e roubam a Eucaristia para levar, para fazer sabe lá o que com a Eucaristia. Tudo isso é profanação do templo. E assim como em Cristo, o zelo pela casa do Senhor também deve nos consumir. E nós devemos procurar cuidar do templo, trabalhar para que ele seja sempre assegurado dos seus valores e que as pessoas que nele entrarem possam de fato respeitá-lo e respeitar todo o culto que ali é realizado. Essa é a missão de todos nós cristãos. A igreja tem um forte sinal e exerce sobre nós uma influência muito grande. Por isso devemos zelar para que a casa de Deus seja bonita, seja limpa, seja de fato aconchegante e acolhedora. Mas o Senhor fala-nos ainda de um segundo templo. A primeira referência que ele faz é do seu próprio corpo, quando ele diz que em 3 dias o seu corpo vai ser reconstruído. Ou melhor dizendo, o seu templo vai ser reconstruído. As pessoas que ali estão não entendem, porque foram muitos os anos que se utilizaram para a construção do templo de Jerusalém, 46 anos. E como é que ele diz que vai destruir o templo e em 3 dias vai reconstruí-lo? Isso é impossível. Só que ele estava falando do templo do seu corpo, que seria morto no madeiro, cruento, mas que em 3 dias ele ressuscitaria, ele voltaria a viver. Com isso, o Senhor lembra a todos nós que o nosso corpo é morada de Deus pelo batismo. Somos consagrados ao Senhor nosso Deus. Cristo vive em nós. O Espírito de Deus habita em nós. E que por isso devemos cuidar do nosso corpo com todo zelo, com todo carinho. Cuidar da vida e das coisas de Deus que habitam em nós. Assim como não podemos profanar o templo de pedra, não podemos profanar o templo de carne. Por isso, muito cuidado com aquilo que você faz com o seu corpo, com as situações em que você envolve o seu corpo.
Tenha respeito pelo seu corpo, cuide do seu corpo, ame o seu corpo, valorize o seu corpo, porque Deus habita nele. Assim nós percebemos que a igreja, templo vivo, se congrega dentro da igreja de pedra. E assim, uma completa a outra, revelando a grandiosidade e a beleza da grande igreja, que é o reino de Deus. Que o Senhor possa então nos abençoar e nos ajudar a não estar simplesmente na igreja, mas aprender a ser igreja. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.